E quando vem vídeos sobre os Samed? A linhagem de vampiros do cenário de Vampira Máscara, conhecida como os Samed, tem uma história bem curta se a gente comparar com outras linhagens ou mesmo clãs. Mas ainda assim é uma história imensamente curiosa dentro da sociedade cainita. São vampiros que se originaram no Caribe e todos eles têm uma fraqueza que é horripilante. Eles parecem com cadáveres, com zumbis. Mas eles não são exatamente como os Nosferatu, que quando são abraçados, ou seja, transformados em vampiros, o seu corpo se distorce, a sua face se distorce. Os Samed parece que estão constantemente em decomposição. E pedaços de carne em decomposição caem de seus corpos conforme eles vão ficando mais velhos. E o cheiro de morte vai impregnar qualquer lugar que eles passem. Fora que, além da necromancia, eles também utilizam uma disciplina única do sangue Samed, a Tanatose. Algo que nenhum outro clã da morte possui e que são doidos para aprender, principalmente os Giovanni. Claro, eu estou falando aqui de terceira edição, tá? A gente já vai falar do que acontece com os Samed na quinta. Os Giovanni, como eu disse, eram doidos para aprender a Tanatose. Porém, eles têm uma grande aversão e desconfiança dos Samed. Enquanto os Samed, eles se referiam aos Giovanni como seres totalmente amaldiçoados e até cuspiam no chão se alguém falasse sobre algum Giovanni na frente deles. O intercâmbio de informações, então, entre os dois clãs era quase que zero, o que deixa aí uma parada meio confusa, porque na quinta edição, todos os clãs da morte, Giovanni, Lamia, precursores do ódio e os próprios Samed, eles vão se juntar numa reunião chamada de A Grande Família e vão se unir em um único clã, os Hecata. A Tanatose era um poder de putrefação. O toque dela causava a putrefação de alguém, permitia que o vampiro pudesse virar cinzas para poder se defender de ataques físicos, assim como um tizimice vira sangue ou um gangrel vira névoa. Muitos dos poderes de Tanatose lembram a antiga Mortis dos Capadócios e a vicissitude dos Tizimice. Mas hoje, os Hecata, do qual os Samed fazem parte, eles possuem a disciplina que a gente conhece como Oblivion, que é um compilado de várias disciplinas da morte, incluindo a própria Tanatose. O membro mais antigo e possível fundador dos Samed possui o pseudônimo de Barão Samed e é um vampiro de quinta geração e que possui uma ligação aí com os seguidores de Sete. Dizem aí que quem levou o Barão Samed para o Haiti com a sua irmã Brigitte foram os Setitas. Então, os Samed aí, eles podem ser talvez algum tipo de experimento entre capadócios e setitas, porém, todavia, entretanto, mais contudo, você vai ver como é que funciona essa relação aí de capadócios e setitas, porque na verdade são dois clãs que não se gostam, tá? Mas aí a gente vai ter alguns desgarrados de dentro dos capadócios. Então os Samed eles podem ser refugos aí dos capadócios, algum experimento setita ou de repente alguma coisa aí que cruzou com o Nosferatu. O que a gente sabe é que o Barão Samed ele possui uma relação muito ruim com Augustus Giovanni, ou pelo menos possuía, porque a gente na quinta edição já sabe que Augusto Giovanni desapareceu. E eles se odeiam. Se odeiam desde que eles se encontraram ali no século XIX, quando o Barão Samed teria que dar para Augusto Giovanni um recipiente importantíssimo, o receptáculo verdadeiro, um recipiente que possuía sangue e a alma do antediluviano Capadócios, do qual Augustus Giovanni diablerizou ou tentou diablerizar, mas foi incompleto. E o Barão Samed parece que não consegue entregar esse recipiente para Augustus Giovanni porque eles são atacados justamente pelos seguidores de Sete. O Barão Samed, possivelmente, ele é cria de um outro vampiro de quarta geração, né, já que ele é quinta, mas especificadamente do vampiro Lázaro, que era cria do próprio antediluviano Capadócios. E Lázaro é conhecido entre os capadócios, ou era conhecido pelos capadócios, quando os capadócios ainda existiam, como o filho infiel e que fugiu para o Egito, onde ele se relacionou com os seguidores de Sete.
Ele fugiu para o Egito assim que os capadócios eles foram convocados para a cidade de Caimacle para a chamada Festa da Loucura. O Banquete da Loucura, ou Festa da Loucura, foi uma convocação do antediluviano Capadócios que queria testar o seu clã e ver ali quem era digno e quem era indigno de seu sangue. E após o julgamento de Capadócios, que essa história tem contada aí lá quando a gente fala sobre os Hécata, tá? E outros vídeos anteriores quando a gente fala sobre os Capadócios, dá uma procurada por aí. No caso, depois do julgamento, o Capadócios ele vai amaldiçoar e vai prender todos aqueles que ele considerou infiel ou que não faziam digno, que não eram dignos de seu sangue, nas catacumbas de Caimacle. E essa maldição fazia com que nenhum vampiro saísse dessas catacumbas e nenhum mortal entrasse. Mas alguns capadócios eles não foram para o banquete da loucura, para a festa da loucura. E esses capadócios são chamados de infitiores, que é o caso de Lázaro. Então, como eu disse, o Lázaro ele fugiu para o Egito e não foi para a festa da loucura, onde ele esteve ali e ficou um bom tempo com os seguidores de Sete. Talvez foi nesse momento aí que rolou o abraço do Barão Samed. E aí o Barão Samed ficou com os seguidores de Sete e eles acabaram levando o Barão para o Haiti. Mas se o Barão ele não for cria de Lázaro, talvez ele possa vir a ser cria aí de qualquer outro infitiore desgarrado aí que passou desapercebido e chegou no Haiti. De qualquer forma, temos os Samed ali no Haiti. E eles não praticam apenas a tanatose, eles também praticam a necromancia, mas uma necromancia diferenciada, chamada aí de necromancia voodoo. Já que a prática necromântica dos Samed é interligada com a religião de matriz africana chamada voodoo. E além do Samed, também vamos ter outro grupo relacionado aí com o voodoo haitiano, que são os Serpentes da Luz, ou os seguidores de Sete antitribo, que são os seguidores de Sete que se juntaram ao Sabá. Mas eles praticam essa disciplina como disciplina fora do clã. O voodoo, como eu disse, é uma religião de matriz africana. Ela é originária ali da região de Benin, no continente africano, obviamente, e ganhou o mundo graças à diáspora africana, ou seja, aquele momento em que os africanos eles foram retirados à força do continente africano e levados principalmente para o continente americano para serem escravizados. E o voodoo se fundamentou principalmente no Haiti, ali no Caribe, na América Central, e na Louisiana, lá nos Estados Unidos. O voodoo é uma prática espiritual que envolve medicina, justiça e a palavra significa espírito ou divindade. Possui uma filosofia de paz, uma conexão muito grande com o mundo espiritual, com os ancestrais e com a natureza. Ou seja, a ideia de uma prática necromântica entrelaçada com o voodoo é um tanto quanto desrespeitosa. Aliás, as várias representações do voodoo na mídia fora do contexto acabam desqualificando e muito a religião. A associação do voodoo com práticas negativas e magia negra, por exemplo, ela acaba por ser uma distorção cultural enorme e acaba sendo um desserviço muito grande para os praticantes do voodoo. E as comunidades que praticam o voodoo acabam sendo impactadas negativamente de forma gigantesca e até perseguidas. O próprio Barão Samed, no caso, dentro da religião, ele é um Loa, um espírito intermediador entre o ser humano e o mundo espiritual, que não chega a ser exatamente uma divindade. O Barão Samed ele é associado à morte, à vida após a morte e aos cemitérios, ele é o guardião dos cemitérios. Isso porque ele é responsável por guiar e julgar a alma dos mortos para o mundo dos mortos. Mas enfim, na quinta edição, os Samed passaram a possuir agora a aparência humana normal e a fraqueza deles está relacionada à antiga fraqueza do clã Giovanni, já que agora eles são Hécata. Então eles não têm mais aquele corpo decrépito e cadavérico de outrora. Porém, nem todos os Samed parece que se juntaram aos Hécata. Alguns Samed se juntaram ao Ministério, que antigamente era o grupo que a gente conhece como Seguidores de Sete. Mas e aí, o que vocês acham dos Samed? Já jogaram com algum Samed? Já encontraram algum Samed? Conta aí pra gente.